Meu marido morreu numa quarta-feira chuvosa. Engraçado como a cabeça guarda detalhes inúteis quando a vida quebra. A chuva batendo no vidro do hospital, o café horrível da máquina, o barulho do elevador abrindo toda hora naquele corredor gelado. Eu lembro de olhar pela janela enquanto o médico falava comigo e pensar: não pode ser agora. Mas foi. Depois de 18 anos juntos, o André morreu antes que a gente resolvesse metade das coisas que estavam apodrecendo dentro do nosso casamento. E talvez essa seja a pior parte da morte. As pessoas gostam de transformar quem morreu em alguém perfeito, como se a morte apagasse tudo o que era difícil. Mas o André não era fácil. Nos últimos anos, ele ficou distante de um jeito que eu não sabia mais alcançar. Tinha noite que nós dois sentávamos no sofá da sala e parecia existir um oceano entre a gente. Nem brigávamos mais direito. E isso era pior. Porque briga ainda exige emoção. O silêncio não. A rotina engoliu a gente aos poucos. Conta pra pagar, mercado, problema da nossa filha e trabalho acumulado. A gente virou duas pessoas cansadas administrando a mesma casa. Às vezes eu observava ele distraído vendo televisão e tentava lembrar em que momento deixamos de conversar de verdade. Porque não foi de repente. Foi desgaste. Pequenas ausências emocionais acumuladas durante anos. Nos meses antes da doença piorar, comecei a sentir raiva dele por coisas ridículas. A toalha molhada em cima da cama, as respostas monossilábicas, o jeito como ele parecia sempre longe, mesmo presente. Eu perguntava: "Você ainda me ama?" E ele respondia sem olhar para mim: "Claro." Só que aquilo já não bastava. Chega uma hora em que a falta de presença começa a cansar mais do que a solidão. Então parei de insistir. Parei de perguntar. Parei de tentar abrir conversa. Parei de contar coisas do meu dia. Foi como assistir o casamento morrer devagar, enquanto os dois fingiam que ainda estavam tentando. Quando veio o diagnóstico do câncer, tudo ficou estranho dentro de casa. As pessoas imaginam que tragédia aproxima casal. Nem sempre. Às vezes, ela só ilumina rachaduras que já estavam ali fazia tempo. No começo, eu praticamente virei enfermeira dele. Remédio, exame, hospital, madrugada acordada. Eu sabia o horário de cada medicação melhor do que sabia o que estava sentindo. E talvez esse tenha sido o problema. A gente falava sobre doença o tempo inteiro, mas nunca sobre medo, nunca sobre nós. Mesmo doente, o André continuava fechado. Nunca dizia quando estava assustado, nunca dizia quando estava triste, nunca dizia nada. Aquilo começou a me revoltar, porque eu estava ali, o tempo inteiro, mas emocionalmente, continuava sozinha. Teve uma madrugada no hospital em que eu simplesmente não aguentei mais. O quarto estava escuro, o monitor apitando sem parar. O cheiro do hospital impregnando minha roupa fazia dias. Eu não dormia direito havia semanas. Então falei algo que estava preso dentro de mim há anos. Você vai embora sem nunca deixar ninguém entrar de verdade na sua vida? Ele abriu os olhos devagar, ficou me olhando em silêncio por alguns segundos e respondeu: Você acha mesmo que nunca entrou? Foi a última conversa que tivemos. 3 dias depois, ele morreu.
Depois vieram as flores, as mensagens automáticas, os abraços de gente que não sabia o que dizer. Ele descansou. Agora ele está em paz. Mas eu não estava. Eu me sentia vazia. E irritada comigo mesma por sentir aquele vazio estranho em vez do desespero que todo mundo esperava. Porque junto da dor vinha a culpa. A culpa pelas discussões, pelas noites em que dormi virada para o outro lado da cama fingindo que ele não existia. Pelas vezes que desejei desaparecer daquela relação. Durante semanas eu não consegui mexer nas coisas dele. As roupas continuavam no armário. O perfume ainda estava no banheiro. Como se uma parte dele continuasse andando pela casa. Até que num domingo, minha filha pediu a caixa de ferramentas do pai porque queria montar uma prateleira no quarto. Eu fui procurar na garagem e encontrei uma caixa velha, escondida atrás de algumas ferramentas enferrujadas. Dentro tinha documentos antigos, algumas fotos nossas mais jovens e um envelope. Meu nome estava escrito na frente, na letra dele. Na hora, meu estômago gelou. Eu sentei no chão da garagem mesmo. E lembro perfeitamente da minha mão tremendo tentando abrir aquilo. A carta tinha só 2 páginas, mas mudou completamente a forma como lembro do André. Ele escreveu: "Se você está lendo isso, provavelmente eu não consegui dizer pessoalmente o que deveria ter dito há anos." Eu comecei a chorar imediatamente. Não aquele choro bonito de filme. Era um choro cansado, feio, preso. Ele dizia que sabia que tinha se tornado um homem distante, que o silêncio dele não era falta de amor, era medo. Medo de não ser suficiente, medo de demonstrar fraqueza, medo de acabar parecido com o pai frio que teve. Mas a parte que me destruiu foi outra. Ele escreveu: "Você passou anos achando que eu não enxergava o que fazia por mim, mas eu enxergava tudo." Eu precisei parar de ler, porque pela primeira vez em muitos anos, eu me senti vista dentro daquele casamento. Ele continuava: "Cada madrugada acordada, cada vez que você fingiu força quando também estava quebrada." Aquilo acabou comigo, porque eu passei anos acreditando que ele não percebia nada. Dentro do envelope também tinha uma foto antiga nossa. Nós dois, antes de tudo começar, sentados no chão do primeiro apartamento onde moramos. Sem móveis, sem dinheiro, sem ideia do que estávamos fazendo da vida. Mas sorrindo de um jeito que eu não via fazia anos. Atrás da foto ele escreveu: "Foi aqui que eu fui mais feliz." Eu fiquei horas sentada naquela garagem olhando para aquela frase. Hoje, quase 2 anos depois, ainda existem dias ruins. Tem dias em que sinto saudade, tem dias em que sinto raiva. Luto não melhora de forma organizada. Às vezes ele só muda de lugar dentro da gente. Mas aquela carta mudou uma coisa importante. Eu parei de lembrar apenas do homem distante do final da história e consegui reencontrar o homem que sentava comigo no chão de um apartamento vazio, acreditando que amor sozinho bastava. Às vezes não basta, mas ainda assim, foi real. Se essa história mexeu com você, compartilhe esse vídeo com alguém que também já perdeu palavras importantes pelo caminho. E se você gosta de histórias reais, humanas e cheias de emoção, se inscreve no canal. Porque às vezes tudo que fica de alguém é aquilo que nunca foi dito em voz alta.